Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Rodrigo de Santos Oliveira, sou bolsista CAPES de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFSM, membro do Grupo de Estudo sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo, o GEMAN, e orientando da professora Semira Miscorsi, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu livro, publicado nesse ano de 2024 pela editora Tempestiva. O título do meu livro é Diplomacia e Nomadismo na Antiguidade Tardia, o estereótipo cita na história de Menandro Protetor, século VI, e ele é resultado da minha dissertação de mestrado, defendida em 2021. E, em termos gerais, o objetivo da minha pesquisa é investigar de que modo o historiador romano Menandro Protetor aplicou o que eu entendo como estereótipo cita-nômade para representar dois grupos nômades importantes em sua obra chamada História. Esses grupos são os ávaros e os turcos. Para isso, eu parto de uma perspectiva pós-colonial para entender como esse estereótipo foi construído na Antiguidade Clássica e reproduzido por autores romanos até o contexto da Antiguidade Tardia. Há três conceitos chaves que guiam essa pesquisa. Os conceitos são etnicidade fictiva, representação e estereótipo. O primeiro deles, o conceito de etnicidade fictiva, vem dos estudos de Etienne Balibar, que publicou um livro em conjunto com Emanuel Wallerstein chamado Race, Nation, Class – Ambiguous Identities, de 1991. Eu compreendo, a partir do Balibar, que as etnicidades presentes nas fontes elas não existem como um fato dado, mas são criadas, moldadas e impostas a um determinado grupo étnico para obedecer a uma narrativa hegemônica que tenta dar sentido e explicar o mundo. Já o conceito de representação está em conformidade com o que foi refletido por Frank Ankersmit no livro Historical Representation, de 2001. Para o autor, há uma distinção entre descrição e representação. Enquanto a descrição se refere à realidade, a representação é sobre a realidade. Para o autor, a representação é uma operação de três lugares, onde há, primeiro, o passado, segundo, o aspecto desse passado trabalhado pelo historiador, e então, terceiro, a representação do historiador sobre esse passado. Embora a reflexão de Ankersmit tenha como objetivo refletir sobre a produção historiográfica contemporânea, eu creio que o conceito também possa ser aplicado para os autores da Antiguidade Tardia, que também selecionavam aspectos do passado para produzir suas representações históricas. Por último, ao conceito de estereótipo. Eu penso o estereótipo a partir de Homi Bhabha em livro O Local da Cultura, de 1998. O estereótipo, portanto, é resultado de um processo de diferenciação cultural que ocorre através da interação entre culturas distintas. Esse estereótipo depende de uma noção de fixidez, um modo de representação paradoxal que, nas palavras de Bhabha, abre aspas, conota rigidez e ordem imutável, como também desordem, degeneração e repetição demoníaca, fecha aspas. Ou seja, o estereótipo é construído através de uma ambiguidade entre aquilo que é dado, já conhecido, e algo que deve ser constantemente repetido. Através desse conceito de estereótipo do Homi Bhabha, então, eu proponho a ideia de um estereótipo cita-nômade que pode ser identificado em documentações gregas e romanas da Antiguidade Clássica até a Antiguidade Tardia. Em minha perspectiva, eu defendo que a gênese do conceito está em obras como as Histórias de Heródoto de Halicarnasso e dos Ares, Águas e Lugares, dos Hipocráticos. Ambas obras que se preocupam em descrever etnograficamente os citas, um grupo nômade iraniano que habitava as estepes a norte do Mar Negro, principalmente entre os séculos 7 a.C. da Era Comum e 1º da Era Comum. Na minha perspectiva, esse estereótipo cita-nômade carrega consigo três características principais. 1. A geografia. 2. O modo de vida. E 3. A presença de costumes exotizados ou contrastantes aos de gregos e romanos. O primeiro deles, a geografia, se refere ao espaço que ficou conhecido pela historiografia antiga como a Sítia, descrita como fria, solitária e distante, e era a terra que os citas habitavam. O segundo, o modo de vida, fala sobre o nomadismo, uma característica que é citada de forma recorrente pelas fontes. Já o terceiro é a presença de costumes que contrastavam com aqueles comuns a gregos e romanos. Posso usar aqui exemplos como os costumes citas de confeccionar taças a partir dos crânios de inimigos derrotados, o uso sacral da cannabis em ritos funerários, o costume masságita de compartilhar as esposas com outros homens, ou o costume turco e huno de lacerar o rosto como um sinal de luto. Essas características que eu citei, elas estão mais ou menos presentes nos textos da antiguidade que possuem algum interesse etnográfico em grupos nômades, que são comumente referidos de forma geral como citas. Ou seja, hunos, cutrigures, utigures, ávaros e turcos, apenas a título de exemplo, são referidos em diversas fontes como citas. O emprego do etnônimo na Antiguidade Tardia era, assim, carregado de sentidos que transcendiam o texto em questão, pois eles remetiam a uma série de características que, ao passo que eram dadas, como a vida na sítia ou o nomadismo, eram também reforçadas, repetidas constantemente.
Ou seja, o etinômio cita, já carregado de significados, era reforçado por menções à geografia, ao modo de vida e pela descrição dos costumes desses grupos. Agora que já abordei o que significa para minha pesquisa o estereótipo citanômade, eu vou tratar sobre a presença nele na narrativa de Menandro, que é o objetivo principal do livro. Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre o autor. Menandro foi um historiador romano nativo de Constantinopla, que viveu entre a segunda metade do século VI e o início do século VII. Escreveu uma obra chamada História, que infelizmente sobreviveu somente através de fragmentos, que estão, em sua grande maioria, compilados nos excertos constantinianos. A partir desses fragmentos, é possível identificar que sua obra buscou cobrir eventos que ocorreram entre por volta de 550 até 582, ano da ascensão de Maurício Tibério como imperador, que foi quem comissionou a obra de Menandro o Protetor. Através dos fragmentos do Menandro, a gente pode perceber que o principal foco dele foi a diplomacia e a política externa romana na segunda metade do século VI. E é nesse interesse que encontramos as representações de Menandro sobre dois grupos nômades que ascenderam na segunda metade do século VI, ávaros e turcos. Os ávaros migraram para a Europa Oriental por volta de 559 e, em cerca de uma década, estabeleceram uma hegemonia política sobre o norte do rio Danúbio. Já os turcos formaram um poderoso império das estepes, consolidado em 551, e sua influência se estendeu até o norte do Cáucaso, o que colocou em contato com os romanos. Sobre os turcos, o episódio 64 do Diálogos Olimpianos, que foi gravado por mim, reconta um pouco da história deles, para quem tiver mais interesse. O que eu defendo no livro é que há uma disparidade no modo como Menandro representou turcos e ávaros, um reflexo do contexto político no qual o autor estava inserido. A ambos os grupos é aplicado o estereótipo citanômade. São nômades, possuem costumes distintos e habitam as estepes da Sítia e além. No entanto, o que compreendo em minha análise é que o estereótipo ele não é a palavra final nas representações produzidas. Essa é dada pela historicidade, pelos interesses, anseios e pelo contexto político e histórico no qual o autor estava inserido. Os turcos, por exemplo, embora em dado momento tenham se mostrado hostis, algo que parece justificado pela narrativa do autor, apresentam-se como importante aliado do Império Romano do Oriente e o estabelecimento de relações diplomáticas entre turcos e romanos foi bastante amistoso. Já com os ávaros, a história foi outra. Desde que estabeleceram o que conhecemos como o Cagarranato Ávaro da Europa, nas terras ao norte do rio Danúbio, os ávaros constantemente pressionaram o império em busca de tributos e presentes. Ávaros e romanos, portanto, estiveram em constante conflito. Esse estado de tensão constante entre as partes é o que faz predominar na narrativa de Menandro a visão de que os ávaros eram bárbaros por excelência. Eles eram arrogantes, pretensiosos, gananciosos e traiçoeiros, de acordo com a documentação. A representação de Menandro sobre os ávaros, nesse sentido, é tanto fruto da experiência histórica romana com os ávaros, que predavam as províncias romanas nos Balcãs, ao menos desde 570, como também de seu contexto, marcado por uma série de guerras entre o Império Romano e o Caganato Ávaro, que culminaram, inclusive, na deposição do imperador Maurício Tibério pelo centurião Focas, em 602. O estereótipo citanômade, portanto, estabeleceu as bases para a construção representativa de Menandro Protetor sobre ávaros e turcos. Ao enunciar que ávaros e turcos eram citas, o autor dava aos leitores de seu texto um referencial comum, já conhecido e estabelecido pela literatura greco-romana. Após aplicar o estereótipo, no entanto, o autor jogava com as representações de acordo com sua perspectiva e seus interesses ao elaborar sua história. Daí emergem representações díspares sobre dois grupos nômades que possuíam relação entre si. Enquanto os turcos são apresentados como bárbaros amigáveis, com quem o império conseguiu uma aliança vantajosa, os ávaros são representados como bárbaros por excelência, gananciosos, arrogantes e sempre dispostos a quebrar acordos estabelecidos para ganho próprio. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Agradecemos a todos que escutaram esse episódio até o final e também àqueles que vêm acompanhando o podcast. Nos sigam em nossas redes sociais, no Instagram @tiam.geman e no nosso academia.edu, também Geman. O link para o livro vai estar na descrição do episódio e também será disponibilizado pelo meu academia.edu e pelo academia.edu do Geman. Esperamos vocês no próximo episódio. Grande abraço!